Eu sou o Edir Socol Júnior, sou médico, empresário, professor e hoje estou à frente do comando da apresentação do nosso Informa Podcast. E hoje, o episódio de hoje traz um assunto que é bastante atual e aparece com bastante frequência. Como melhorar a performance nos exercícios e, consequentemente, aumentar a sua longevidade. Isso tem ligação? Mas antes eu não poderia deixar de aproveitar e agradecer os nossos apoiadores do dia. Ortotrauma, Clínica de Ortopedia e Traumatologia. Medinfuse, Instituto de Saúde, Performance e Emagrecimento. Academia Move, Vila Tigrano Produtos Naturais e Crop, Assessoria de Marketing. Para enriquecer a nossa conversa, tenho o prazer, imenso prazer, em receber meu amigo, ele que é personal trainer, especialista em dança educacional e em biomecânica do movimento, Jean Kunen. Gostaria de agradecer novamente o Jean por estar aqui junto comigo, compartilhando mais informação de qualidade para você que está nos assistindo. Para começar a nossa conversa, Jean, já conta pra gente sobre essa história de ser especialista em dança. O que isso tem a ver com o teu posicionamento atual? Ou isso foi só uma fase? Primeiramente, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no podcast. Bem, essa fase da dança foi uma fase que ocorreu ali no começo da minha adolescência. Quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu comecei a dançar, comecei a gostar de hip hop. Basicamente por quê? Porque eu era ruim em tudo. Eu era ruim em futebol, era ruim em basquete, era ruim em qualquer coisa que envolvia esporte, eu era ruim. Daí eu pensava, eu tenho que ser bom em alguma coisa. Aí eu comecei a me envolver com a dança e eu era um pouquinho melhor do que a maioria das pessoas. Aí eu comecei a me envolver mais, comecei a gostar, comecei a dar aula, e isso sem ter começado educação física. Aí para ser professor de dança precisava ter educação física, eu comecei a fazer a faculdade de educação física e ali eu conheci a biomecânica, conheci a fisiologia, a biologia de uma maneira mais aprofundada e eu comecei a gostar muito desse tema. Só que ainda assim, eu tive uma experiência com musculação quando eu era mais novo, só que eu não tinha adentrado muito a musculação. Aí quando eu saí da faculdade de educação física, eu comecei a trabalhar numa academia dando aula de Zumba. E, acredita ou não? Dei aula de Zumba também. Acredita você que segue o Jean na rede social, que é o expert lá em biomecânica do movimento? Sim, ele já foi professor de Zumba. Ele contou para nós aqui. Então, eu dei aula de Zumba porque, sinceramente, o hip hop não dava muito dinheiro, né? Dá dinheiro, mas você tem que ter algumas oportunidades e eu não tive, né? E eu também não tive a coragem de ir para grandes centros, né? Onde tem essas oportunidades. Então, talvez tivesse ido para grandes centros, eu teria essa oportunidade de realmente ganhar dinheiro com hip hop. Aí, em pequenos centros, acaba que não dá muito dinheiro. E a Zumba, naquela época, era algo que dava um pouquinho mais de dinheiro. Então, eu entrei lá, só que ao mesmo tempo eu comecei a fazer musculação. Aí deu mais ou menos uns 6 meses fazendo musculação, já estava gostando mais de musculação do que dança. E quando eu vi, comecei a trabalhar na academia, comecei a trabalhar ali ajudando com umas aulas de personal, e quando eu vi, eu já estava apaixonado, né? Já comecei a gostar realmente da musculação, comecei a estudar sobre o tema, e isso se desenvolveu até a minha vida hoje. Eu sou suspeito para dizer que eu também tenho essa mesma paixão, que é a paixão pela musculação. Mas, Jean, você tem se destacado muito num assunto que eu acho maravilhoso, que eu estudo bastante também, e quem acompanha a gente vê você o quanto você preza pela qualidade da execução do movimento. Primeiro, explica para a nossa audiência o que é biomecânica do movimento e como que ela pode ajudar as pessoas a melhorar a performance no treino. Então, o que é a biomecânica? Para as pessoas que estão ouvindo, esse nome é difícil. O que seria? Basicamente, a biomecânica, ela vai estudar como que a física se aplica dentro do corpo, né? Então, a biomecânica seria isso. Até o que eu faço, muitas vezes, está muito mais relacionado ao que a gente chama de cinesiologia, que é o estudo do movimento do corpo humano, do que propriamente da biomecânica. A biomecânica, ela vai estudar vários outros fatores, né? Como essas forças se comportam dentro do nosso corpo, que nem sempre é o que eu acabo falando ali no Instagram. Eu vou muito mais pro lado da cinesiologia. Mas, quando eu estou falando de cinesiologia ou biomecânica, que as duas andam juntas, eu estou querendo mostrar como que a forma que você realiza o movimento ou como que aquele movimento é executado pode influenciar no resultado final, seja ele garantir saúde,
seja ele hipertrofia. Tanto que, quando eu comecei a estudar biomecânica, cinesiologia, eu comecei a estudar porque eu comecei a dar aula de musculação, né? Comecei a dar personal e aparecia alguns clientes com algumas patologias, tipo, condromalácia patelar, daí todo mundo fugia, pô, eu não vou pegar esse daí, porque esse daí é pepino. Daí começou a aparecer pra mim, eu falei, pô, mas como assim não vou pegar? Eu tenho que pegar, ele tem que aprender a me virar, porque, pô, eu sou um profissional de educação física, como que eu não vou me virar? Aí eu peguei e comecei a estudar o que que acontece, né, quando alguém tem condromalácia patelar. Por que que isso acontece? Daí depois começou a vir aqueles problemas. Ah, eu quero desenvolver tal porção do meu glúteo, eu quero melhorar tal porção do meu. Ah, eu quero melhorar o meu Quadríceps. peitoral, do meu quadríceps, e etc. Enfim. Aí você começa a estudar como que você consegue direcionar o treinamento para que você consiga ter esses resultados. E isso vai. Alcançar os objetivos que você almeja. Isso, a gente vai conseguindo alcançar os objetivos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu lhe conheço há muito tempo, eu presenciei essa fase da dança dele, face negra, diga de passagem, mas enfim, ele era um excelente professor de dança, mas hoje é muito melhor na profissão atual. Tô certo ou tô errado? Ah, com certeza. Eu era muito esforçado na dança. Não era o melhor, não. Era o mais. Eu era bem esforçado, mas com certeza não nasci Não pra ser um nasceu para ser o dançarino. Tanto que o corpo começou a reclamar, assim. Foi um dos motivos para abandonar também. Exato. É, quando você começou na musculação, você, como o praticante, a biomecânica ou a cinesiologia, como que era a tua execução? Então, minha execução era deprimente, né? Tanto que eu vim da dança, eu vim já com dores no joelho, já vim com dores no ombro. Eu tinha um trapézio totalmente hiperativo, então não conseguia treinar um peitoral de maneira eficiente. Então, o que que aconteceu? Eu executava tudo errado, né? Obviamente, como eu vim da dança, eu tinha uma facilidade um pouco maior de aprender os movimentos, mas não tinha ninguém para me ensinar. Eu não tive um professor que me ensinou a treinar, não tive um personal, não tive um treinador de início. Depois eu tive alguns colegas que realmente foram me ajudando, foram melhorando, mas eu tive que basicamente buscar esse conhecimento, né? Então, primeiramente, a biomecânica e a cinesiologia, elas serviram para me ajudar, porque eu não conseguia fazer, por exemplo, um desenvolvimento. Por quê? Porque eu sentia muita dor no ombro. Então, o primeiro ano de musculação, eu não tive contato com o exercício de desenvolvimento justamente por causa disso. Porque toda vez que eu ia tentar fazer, eu sentia dor no ombro. Aí eu ia fazer um agachamento, por exemplo. Fazer o agachamento, descia lá, a coluna arredondava totalmente, o joelho ia para dentro, sentia mais dor na lombar do que no quadríceps, no glúteo, Exato. e era Esse desse é o jeito. ponto que eu queria tocar. Nós temos muitos pacientes em comum, né? Eu, pacientes, você, aluno, mas você sabe que eu tenho caminho muitos pacientes, porque por eu ser um praticante da musculação, eu recebo muitos pacientes com dor durante a prática da musculação. E aí que a grande maioria dos pacientes, a gente observa que os sintomas são desencadeados por erro de execução. Isso é mais que 90%. De que maneira já o conhecimento da execução e da cinesiologia pode prevenir lesões? Basicamente, a gente tem que entender que o nosso corpo não é só músculo, né? A gente tem músculo, tem articulações, tem tendões, e cada um deles responde de forma diferente às demandas. O músculo, por exemplo, ele é vermelho, isso quer dizer que ele é muito vascularizado, né? Ou seja, você leva muito nutriente, ele tem um poder de recuperação muito maior. Agora, o tendão, ele é o quê? Ele é mais branco, né? Quando você vai ver lá uma carne, quando você abre, você vê que os tendões são brancos, ou seja, não tem muita vascularização ali, né? As articulações também são mais brancas, ou seja, não tem muita vascularização, né? E na articulação em si não tem uma inervação, ou seja, às vezes você está fazendo um movimento que lhe gera um maior risco, e não necessariamente ele vai gerar uma dor por causa dessa falta de inervação, né? Porque ele só vai realmente gerar essa dor quando chegar no osso, né? Ou quando ele já tiver uma No lesão extremo. ali. Como você mesmo sabe. Então, o problema é que as pessoas às vezes estão executando os exercícios e elas acabam sobrecarregando as articulações e tendões, e muitas vezes isso é pelo erro na execução, né? Porque elas não têm a consciência de como fazer o exercício da forma correta, e muitas vezes é também pelo erro na montagem do treino, tá? Porque não é somente a cinesiologia que vai ajudar isso. Às vezes tem lesões que ocorrem porque a estrutura de treino foi mal planejada. Por exemplo, a pessoa ela tem uma dificuldade em estabilizar o joelho. Talvez seria interessante para essa pessoa começar por um exercício que ative melhor o glúteo dela, né? Por isso que ficou muito famoso as pré-ativações. As pessoas vão lá na academia, fazem pré-ativações, ativam, por exemplo, o glúteo, aí ela vai lá,
vai fazer um exercício que seria para um agachamento, por exemplo, e ela antes jogava o joelho para dentro, ela desestabilizava o quadril, ela consegue fazer o exercício de uma maneira quase que perfeita. Outro exemplo, a pessoa sente muita dor no ombro. Ela vai lá na academia, ela faz um exercício, às vezes, para estabilizar o ombro, né? Um exercício de manguito rotador, não necessariamente aquele de rotação externa, né? Mas um exercício, por exemplo, com elástico, com uma band, e ela consegue muitas vezes trazer uma ativação, né, uma conexão neural com esses músculos do manguito rotador que traz maior estabilidade para o seu ombro. Aí a pessoa consegue fazer o exercício sem dor. Tanto que eu tinha um aluno, tenho até nos meus destaques no Instagram, quem for lá no meu Instagram vai ver, tem um aluno que tinha uma escoliose severa e ela era basicamente por desequilíbrio das escápulas. As escápulas elas estavam totalmente desequilibradas. Aí ele conseguia gerar mais tensão num lado do corpo que no outro, e ele puxava, tracionava sua coluna mais para um lado que para o outro. Isso fazia com que ele não conseguisse fazer, por exemplo, um treino de peito. Exatamente. Então, tá dando para entender, é bastante informação, e quando a gente fala de biomecânica e cinesiologia, quem vive isso entende com uma maior facilidade. Mas o que o Jean está querendo traduzir é que quando não existe a patologia, e sim desequilíbrios musculares, um desequilíbrio entre força e alongamento, ou postura, quando o problema é mais postural, uma correção com prática da musculatura específica, ajudando, ensinando a executar o movimento, pode corrigir várias patologias e prevenir. Quais são ajustes simples de técnica do treino que podem gerar grandes melhorias nos resultados? Coisas simples, assim, ó, bem objetiva, que são coisas simples que qualquer um pode fazer. Normalmente, por exemplo, vamos num leg press, né? As pessoas elas fazem tentando ter maior amplitude, só que às vezes elas não têm essa maior amplitude. Aí o que acontece? Elas descolam a coluna do banco, elas levantam, né, arredondam, né, fazem um movimento de retroversão da pelve. Isso vai gerar uma sobrecarga um pouco maior na lombar, né, e não vai trazer benefício nenhum pro quadríceps ou glúteo que ela queira trabalhar. Então, um ajuste simples, né, deixar a o glúteo, Encaixar a né, mais pelve. encaixado ali no banco, né, tentar manter uma certa curvatura da lombar, né? Às vezes tem pessoa que vai se curvar mais para frente, mas se for se curvar mais para frente, travar o abdômen. Então, travar o abdômen, por exemplo, o bracing, né, que a gente chama, né, que é essa técnica de você fechar as costelas e travar o abdômen. Isso é essencial para quase todos os exercícios. Então, quando você vai fazer um exercício e você não tem, por exemplo, o bracing ativo, você acaba muitas vezes sobrecarregando a tua lombar. Aí as pessoas vêm para mim e falam: "Ah, eu tenho muita dor na lombar. Tem algum exercício para fortalecer a lombar?" Fala, às vezes não é a tua lombar que está fraca, às vezes a tua lombar está muito ativa e teu abdômen está fraco. Então, por exemplo, essa questão de melhorar a ativação do abdômen, algo que ajuda Uhum, muito, né? uhum. Inclusive, meu TCC, na minha pós-graduação de personal trainer, foi sobre isso, né? Sobre o fortalecimento do core e como o fortalecimento do core pode ajudar na estabilização e na prevenção de lesões. E a gente já tem isso muito claro dentro da ciência que se você consegue estabilizar, a gente consegue realmente trazer mais segurança, fazer com que o nosso abdômen funcione como um cinturão natural. E isso vai trazer estabilidade para a coluna e vai muitas vezes evitar com que você utilize demais alguns outros músculos. Você quer dizer que, então, você usou o exemplo do leg press, Aham. mas você está querendo dizer que se eu for treinar bíceps, ou costas, ou tríceps, ou, sei lá, panturrilha, eu tenho que fazer o brace abdominal, Eu digo, fortalecer o core, ou é só no leg press? eu digo que praticamente em todos os exercícios você vai precisar disso, tá? Pela estabilização, né? Mas vamos dizer assim, você está fazendo uma rosca bíceps, você não vai precisar travar o abdômen para você não perder estabilidade, né? Porque é um exercício relativamente mais fácil. Mas um ajuste que você pode fazer na rosca bíceps, por exemplo, é segurar o ombro. Porque Escápula. você normalmente projeta a escápula mais para frente, né? Vai projetar o ombro mais para frente. E isso pode acarretar ali Sim. talvez num contato de um tendão do bíceps, do supraespinhal, né? Então, o que seria interessante? Você manter sempre uma estabilidade durante o exercício. A estabilidade é a mãe da força e também eu acredito que a estabilidade ajuda muito na prevenção de lesões. Então, as pessoas fazem o exercício de forma muito instável. E por isso, muitas vezes, as pessoas têm lesão. Por exemplo, fazendo um supino, a pessoa está fazendo supino, o que que é comum? As pessoas despencam e voltam, né? E normalmente o maior índice de lesão é nessa transição da excêntrica, né, que é a descida, Interessante.
com a concêntrica. Por quê? Porque você está com o músculo em maior alongamento, né? Então você já está gerando maior dano muscular, já está gerando maior estresse ali pro tendão, que é muito comum, você deve operar Sim, direto, pessoas sim. que rompem peitoral, bíceps, e normalmente é nesse ponto, porque eles fazem esse movimento aproveitando essa força elástica, e isso sobrecarrega muito o tendão, né? E com o tempo, com o volume de treino, com o erro na execução, pode fazer com que a pessoa às vezes tenha uma lesão ali, né, por falta de controle, né? Então eu volto na questão do controle. A questão do brace é a mesma coisa, ela volta para a questão do controle do movimento, né? Obviamente que em exercícios isolados, você não precisa necessariamente estar sempre com o brace extremamente ativo, mas você tem que manter um controle de execução para que você não tenha uma lesão ou que você não, para que você tenha realmente um aproveitamento daquele exercício, né? Sim, sim. O que eu vejo muito nas academias, Jean, me corrija se eu estiver errado, é as pessoas muito preocupadas em aumentar a carga em pouco tempo e dão pouca atenção para a qualidade da execução. Fala um pouquinho a respeito disso. Então, aí tem aquelas pessoas que vão até. Desculpe até te interromper, já te interrompendo, e às vezes não somente do lado do aluno, às vezes muitos personagens acabam fazendo isso também. Isso é comum? Vocês aprendem na faculdade? Como é que funciona isso aí? Então, por que que isso acontece? A gente sabe que a hipertrofia, por exemplo, ela se dá pelo aumento no volume de treino. E o aumento do volume de treino pode ser por adição de séries, pelo maior tempo sobre tensão, ou, né, que seria o tempo ali da execução, ou o tempo que você está ali impondo o músculo sobre estresse, ou pela progressão de carga. A progressão de carga é a maneira mais fácil de você aumentar o volume de treino, né? Por exemplo, em vez de você botar ali a pessoa para fazer 60 séries, é mais fácil que a pessoa progrida a carga, pois depois no cálculo final, né, tem um cálculo que a Do gente chama volume de volume de treino, de né, o treino. volume load. Aí depois desse cálculo final, você vai agregando o volume de treino, né? O que que acontece? As pessoas pensam nisso. Isso realmente é de fato consolidado dentro da ciência, que é o que traz hipertrofia, esse aumento de volume de treino. Só que as pessoas têm muita pressa, né? Então eles começam a colocar mais peso, achando que isso vai fazer com que a pessoa desenvolva melhor, só que muitas vezes a pessoa está utilizando Aham. músculos que são sinergistas do Sim. movimento, porque nosso corpo ele pensa em economia de energia, né? Basicamente, ele pensa assim: o que que tá pronto? Não interessa se você quer ativar o glúteo. O que que tá para jogo aí, né? O quadríceps tá para jogo, então vai ser ele. O adutor tá para jogo, vai ser ele. Agora, o teu corpo não tá preocupado se você vai ativar o glúteo ou não. Você falou assim: eu quero cumprir uma tarefa. Então você tem que educar tecnicamente o cliente para que ele execute aquela tarefa direcionando para o músculo-alvo. E aí você vai ver aqueles stories assim: diminuir a amplitude para aumentar a carga, né? A É, execução não está tão boa porque aí que eu aumentei a queria carga. chegar. Até que ponto vale comprometer a biomecânica do teu movimento, seja amplitude, ou seja fazer o exercício de uma forma errada para aumentar a carga? Até que ponto isso vale a pena ou não vale a pena? Na minha Que- humilde opinião, isso, não. Na minha exato. humilde opinião, não vale a pena, porque você tem que aumentar a carga mantendo a técnica de execução. Essa semana eu postei no meu Instagram eu executando o treino de perna. E eu fiz questão de colocar o que a gente chama de top set, que seriam as séries até a falha, né? Com mais carga e poucas repetições, para mostrar para minha audiência, né, para as pessoas que me acompanham dentro do Instagram, justamente esse fato de que você não precisa executar balançando, você não precisa ficar roubando, usando a mão, jogando o joelho para dentro, dobrando a coluna, para você fazer o exercício pesado. Você pode muito bem progredir carga, só que, obviamente, de forma gradual e ir aumentando essa sobrecarga no final, sem comprometer a técnica de execução. Então, na minha opinião, não vale a pena. Eu acho que é um tremendo tiro do pé, porque você pode estar aumentando o risco de você ter uma lesão, e quando você tem uma lesão por adicionar carga sem você conseguir suportar aquela demanda, você provavelmente vai ficar um tempo afastado do treino, vai regredir em resultados, vai ficar desanimado muitas vezes, vai perder essa motivação, porque, pô, você vai chegar na academia, você vai treinar peito, você sente dor no ombro, não dá um desânimo, cara. Você não fica motivado para dar o teu melhor e você não consegue, nem psicologicamente, nem fisicamente, desenvolver dentro do treinamento. É. Com isso, a gente tem que ficar alerta. Esse posicionamento de querer se preocupar somente em aumentar a carga, sem dar atenção para a execução, a qualidade da execução, isso aumenta o risco de lesões de uma maneira
significativa. Eu recebo bastante paciente, como você falou, dor no joelho para treinar glúteo, ou dor no ombro para treinar peitoral. E muitos colegas, até médicos, dizem o quê? Está com dor, para de treinar. E aí a gente conhece, o paciente passa por um processo de destreinamento, que daí fica mais difícil voltar a treinar. Então, você sabe muito bem, eu te mando muito, muito aluno, que é para quê? Olha lá, pega a consultoria do Jean, que ele vai te ensinar a executar esse movimento. Você não deve parar, você deve continuar, porém deve melhorar, reduzir a carga, melhorar a amplitude, melhorar a eficiência do exercício, né? Acho que é mais ou menos por aí, né, Jean? Eu concordo. Inclusive, tem um estudo muito interessante onde eles colocaram idosas para fazer supino, né? E só o fato delas estarem fazendo. Essas idosas, elas na verdade tinham. Eu esqueci de mencionar. Elas tinham osteoporose. Osteoporose não, perdão. Sarcopenia, Artrose, artrose. perdão. Elas tinham artrose, né? Voltando. No estudo, essas idosas tinham artrose de joelho, né? E eles colocaram elas para fazer supino. E elas diminuíram a dor no joelho. Só por quê? Porque o treinamento ele libera endorfinas que vão servir como analgésicos naturais, e Exato. isso vai fazer com que você diminua a dor só de você estar fazendo uma atividade física. Não que você vai botar uma idosa para fazer um agachamento lá em alta amplitude, né? Alta Você carga. com alta sobrecarga, e etc. Mas só o fato de você estar fazendo atividade física faz com que você diminua a dor. A dor é uma experiência sensorial. Então, quando a gente fala de dor, a gente tem que entender que a dor é basicamente um alarme, né? Um alarme que o nosso corpo dá. Esse alarme também pode estar quebrado. Então, às vezes, a gente sente até mais dor do que necessariamente está acontecendo. Então, você passou por uma lesão, você sentiu dor no joelho. Aí, qualquer sinal de desconforto no joelho, o teu corpo vai mandar esse sinal, esse alerta de dor, vai ligar o alarme, digamos assim, e você vai ficar muito mais preocupado, né? Daí a gente começa a criar o que a gente chama de cinesiofobia, que a pessoa começa a ter medo do movimento. Aí o profissional de saúde, ao invés de ajudar a falar, não, volta a treinar, faz a atividade da maneira correta, procura um bom profissional, eles falam, não, fica em casa, não treina. Faça do treino, exatamente. Exatamente. Então quer dizer que quem tem artrose pode fazer exercício? Pode, né? Pode, não Deve. deve, né? É isso aí mesmo. Isso é muito comum, isso é muito comum. E na verdade, já, muita gente já não tem o hábito de fazer o exercício. E aí o que ela quer é que o profissional diga, não faça. E aí ela coloca uma desculpa na cabeça dela que justifique para ela não fazer exercício. Mas como você bem disse, o exercício ele deve ser praticado por toda e qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, e seja qual a doença que ele tiver, né? Quando a gente vai prescrever exercício, a gente não prescreve exercício só para pessoas saudáveis, certo? Com certeza. Inclusive, a OMS, ela recomenda pelo menos 120 minutos semanais de atividade física. Ou seja, você pelo menos ali, o que que é 120 minutos? 2 horas. 2 horas da tua semana, pelo menos, você teria que dedicar à atividade física pensando na tua saúde. E não estou falando fazer musculação, fazer natação, fazer Exercício, atividade física. qualquer exercício que seja. Isso. Mas, falando em tratamento de lesões ali, muitas vezes essas lesões acontecem porque você tem um desequilíbrio muscular, que você falou, né, um desvio postural, muitas vezes, e não necessariamente que o desvio em si causa lesão, mas esse desequilíbrio de pares antagônicos, né, que os músculos eles funcionam como se fosse uma gangorra, né? Se um está muito pesado para um lado, o outro está muito leve para o outro. Então você Sim. tem que equilibrar esses músculos, né, para você ter um equilíbrio de pares antagônicos, para que você gere maior estabilidade e segurança, né? E normalmente quando você tem uma lesão, você vai ou já ter anteriormente um desequilíbrio desses pares antagônicos, ou até mesmo criar, né? Ou seja, um paciente, né, um cliente patológico, ele já tende a ter essa inibição, né, recíproca por causa desse fenômeno que é da lesão, da dor, da Uhum. inibição, né, muitas vezes, né? Então a gente não tem hoje, por exemplo, uma comprovação que você teria essa inibição em pessoas não patológicas, mas em pessoas patológicas a gente já sabe que a gente pode até mesmo inibir alguns músculos justamente pelo medo ou até mesmo por você ter uma inibição neural, você não conseguir levar informação, né? Inclusive, eu tenho um paciente que ele tem, né, uma limitação neural, ele não estava conseguindo desenvolver o ombro e o braço de um lado, né? E basicamente eu fiz alguns ajustes na mecânica do movimento, fiz alguns ajustes dentro do treinamento, ele está conseguindo desenvolver de maneira eficiente. Então, voltando à pergunta inicial, porque às vezes eu dou uma devagada, é, sim, você não pode deixar de fazer atividade física se você tem uma lesão. Você não, você deve fazer uma atividade física, né? Se você
está se lesionando mais por fazer essa atividade física, você tem que rever a maneira como você está praticando ela. Você pode estar errando tanto na execução, como você pode estar errando na quantidade. Às vezes você quer fazer um treino de um atleta, né, sendo que você não suporta essa demanda. Então você tem que aumentar esse volume de treino ou esse nível de treinamento de forma gradual. Ótimo. Aproveitando tua expertise em musculação, qual é o melhor alongamento para você antes ou depois do treino? A pergunta é: alonga, sim ou não? Antes e depois, ou antes ou depois? Quantos segundos deve ter cada alongamento? Existe alguma relação ou faz de qualquer jeito? Ou não faz? Não tem como eu falar qual o melhor alongamento. Eu sempre falo, o melhor alongamento é aquele que você precisa. Inclusive, você não precisa alongar o que já está alongado. Então, se você já tem um músculo que é bem alongado, você não necessariamente precisa alongar, porque a gente já sabe que a própria musculação vai melhorar a amplitude ali de alguns grupamentos musculares quando você está fazendo exercício. Então, não necessariamente você precisa alongar o que já é alongado. Tanto que eu peço fotos, né, dos meus alunos para saber o que eu preciso alongar e o que eu não preciso alongar, né? E sobre tempo, né? Quanto tempo? Tinha aquele papo de que se você fizesse, por exemplo, alongamento antes da musculação, você perderia força. Isso não acontece, tá? Primeiro, tem alguns estudos onde você realmente perde força, mas qual alongamento? Alongamento numa escala de percepção de esforço, tipo de 8, 9, isso é muito difícil. É uma pessoa que está ali, basicamente, sofrendo muito no alongamento. Você não precisa fazer um alongamento dessa forma, né? E outra, nesses estudos, a pessoa saía do alongamento e ia direto para o exercício. Quem que faz isso, né? Normalmente você vai alongar, você vai lá arrumar a barra, tal, aí você vai fazer o exercício, né? E o outro ponto é o tempo, né? Normalmente você perde força e desempenho dentro do alongamento quando você passa ali de 45 segundos, 1 minuto. Quando você faz alongamentos ali entre 15 a 30 segundos, você não perde desempenho de força. Você vai somente retomar a tua flexibilidade natural e gradualmente com esse volume e adição de alongamentos, você vai aumentando essa flexibilidade. Então, como que eu devo alongar, né? Devo alongar antes e depois do treino? Depende da atividade que você vai fazer, né? Se você é um corredor, eu não recomendo que você alongue antes da corrida. Eu recomendo que você alongue depois, porque você tem que aproveitar dessa força elástica para a tua corrida. Então, para a tua atividade física, aí você alonga depois. Mas para a musculação, quando que eu alongo? Eu recomendo o alongamento antes da sessão de treino. Por quê? Porque você prepara o músculo, você traz o músculo à sua flexibilidade natural, justamente para que você consiga melhorar o desempenho e a amplitude de movimento durante o exercício, né? Porque às vezes você tem aquela amplitude, só que pelo fato de não fazer um alongamento antes do treino, você não consegue cumprir com aquela amplitude. Então eu recomendo sempre que os meus alunos façam ou alongamento ou mobilidade. Inclusive, tem essa pergunta: o que é melhor, alongamento ou mobilidade? Tem um professor que eu gosto muito, é um professor, se eu não me engano, de Londrina, o professor Abdallah Shur. Ele fala que o interessante é você mesclar. Mas a mobilidade ou aquele alongamento dinâmico, ele seria até um pouco mais interessante do que o próprio alongamento, né? Então, se fosse escolher entre alongamento e mobilidade, às vezes é mais interessante a mobilidade, dependendo dos casos. Mas óbvio que você tem que ter uma técnica de execução para fazer os alongamentos. E um outro ponto, né? Falo pra caramba, gente. Outro ponto interessante também é aqueles rolinhos de automassagem. Você já viu? Já vi, já vi. Aqueles rolinhos de automassagem, eles têm o mesmo efeito do alongamento. Então, se você faz digamos, não é uma liberação miofascial, porque não tem como você chegar na face, mas você faz uma automassagem com aqueles rolos, por exemplo, nos adutores antes de treinar a perna, seria como se você tivesse feito Alongando ele. Seria como se tivesse feito do alongamento. Então, eu não tenho tempo para ficar alongando, não tenho tempo para ficar fazendo mobilidade. Pega um rolinho, faz ali umas 2 séries ali de 10, 15 repetições no músculo que você precisa ganhar mais amplitude. Eu faço sempre com panturrilha e com adutores antes de fazer um agachamento. E você já vai ganhar mais flexibilidade, você vai ter uns efeitos muito parecidos com o efeito do alongamento. Legal, legal, interessante. E em relação, isso você falou do alongamento, em relação do aquecimento, qual que é a importância do aquecimento nos diferentes tipos de treino? Seja aquecimento ou, vamos trazer para a tua realidade, para os teus alunos. Você fala lá, caminhe 5 minutos, caminhe 10, corra, ou você diz, na primeira série você executa com pouca carga, várias repetições. Você passa alguma estratégia de aquecimento para algum tipo específico de treino? Por exemplo, hoje vai ser perna. Como é que nós vamos aquecer? Ou não precisa aquecer?
Então, antigamente todo mundo mandava os alunos para esteira. Era normal, assim, o personal já fica só 1 hora com o aluno, eu já acho pouco, né? Para pessoas que querem ser bem treinados, acho que 1 hora de treino muitas vezes Ele acaba já sendo deixa pouco. 10 minutos na esteira. Daí ele deixa 10 minutinhos na esteira. Cara, em vez de gastar esses 10 minutos na esteira, gasta esses 10 minutos no alongamento, na minha opinião. Então você aquece lá no alongamento, na mobilidade, né? Uma maneira de você aumentar o fluxo sanguíneo, né? Você aumentar a viscosidade articular para que você consiga realmente conseguir fazer os movimentos de forma mais eficiente, mas também tem o aquecimento específico, né? Esse aquecimento específico você vai fazer no exercício. Né, a gente chama hoje de warm-up, hoje tá todo mundo falando inglês, né? Então é warm-up, feeder, work set, né? Todo mundo tá falando esses termos assim, né? Dentro da internet, você vê todo mundo falando sobre isso. Basicamente, o warm-up, que a galera fala na internet, é aquecimento. Né? A tradução direta é essa mesmo. Né? Então, se você vai fazer um aquecimento. O que que seria esse aquecimento? Você vai fazer o exercício com uma carga bem menor do que a carga que você é acostumado, e você vai fazer o movimento da maneira mais perfeita. Então não é o aquecimento ir lá, igual a galera fazia, por exemplo, na cadeira extensora, e ficar jogando os pés para cima de qualquer jeito. Não. Você vai executar como se estivesse executando o exercício da Pouca maneira. carga, mas execução perfeita. E isso, execução com uma cadência boa, e a cadência que você vai fazer com carga, entende? Você tem que imitar o que você vai fazer depois. Quando você for fazer carga. Aí a gente tem o que a gente chama de feeder set, né? Que seria uma série de alimentação ou de preparo, né? Essas feeder sets, né? Que hoje estão muito comum, né? Que a galera tá. Eu tô falando desses termos porque eu sei que, embora o leigo não conheça, mas ele vai se deparar com esses termos dentro da internet. A feeder set, ela é basicamente uma série onde você vai preparar o teu corpo para aquela maior carga. Então, você vai ficar ali com uma carga que talvez não seja a carga de trabalho, né? A carga que você realmente vai levar até o limite, mas você vai ficar ali com uma carga mais próxima e você vai ver como o teu corpo responde. Porque tem dias que a gente rende bem, tem dias que a gente rende mal. Então você vai ver. Hoje eu vou fazer uma feeder aqui, eu vou sentir como que tá o movimento. Eu faço ali um movimento, mesmo fazendo agachamento. Pô, hoje eu acho que tô legal, né? Dá pra mim colocar aquela carga que eu sou acostumado. Daí, putz, hoje não vai rolar. Eu tô muito tensionado, não Ou tô, dormir ou dormi mal. mal, me alimentei mal, Isso. e etc. Então hoje eu acho que não vai rolar, entende? Então você faz essa feeder para você sentir como que tá o treino e depois você vai para séries que a gente chama de work sets ou séries de trabalho, né? E daí tem também o que a galera chama de top set, que seria as séries realmente levadas até a falha, né? Falha total. Já, então, quer dizer que aqueles programas que dão o treino, você entra na academia e diz, ó, o que que você quer? Quer hipertrofia. Aí tu aperta lá, sai um treino prévio para todo mundo que quer hipertrofia, ou um treino para todo mundo que quer definição, que isso não existe, então. Então, é melhor do que a pessoa não fazer nada. Mas, assim, para a maioria das pessoas, na minha opinião, não vai servir muito bem, tá? Inclusive, hoje em dia, tem muitos treinadores bons que têm plataformas de treino. Essas plataformas, elas são um pouquinho mais inteligentes do que seria esse treino padrão de academia, né? Porque ela normalmente é mais ligada por setor, assim, ela vai direcionar. Mas o melhor mesmo é você pegar um profissional, ele fazer a avaliação postural, né? Fazer a avaliação do teu físico, entender quais são os seus desequilíbrios musculares, quais seriam as suas dificuldades dentro do treinamento através de uma anamnese, e depois disso, sim, você receber um treino personalizado para você, Isso. de acordo com o teu nível de treinamento. E isso também pode mudar. Por exemplo, eu trabalho com consultoria online. O aluno manda um vídeo para mim, é comum isso aí. O aluno manda um vídeo para mim, eu botei um exercício para ele. Ele manda o vídeo e fala, cara, não tem condição nenhuma de você fazer esse exercício agora, né? Você está proibido pro resto da vida fazer esse exercício? Não, mas nesse momento Não você é não a está hora. preparado. Exato. Então eu tenho que dar um passo para trás, talvez colocar um exercício mais educativo, para que eu faça uma progressão pedagógica, para que esse aluno consiga desenvolver. E eu tenho que avaliar esses vídeos, eu tenho que ver o aluno executando, entende? Porque se eu não ver, eu não tenho essa ideia. Sim. Porque os alunos, não sei se você vai acreditar nisso, mas os alunos mentem, não sei que os teus pacientes não Não. mentem. Eu sei que teu paciente nunca Acredito mente. nisso, acredito. Acredito em você. Então, como você mesmo disse, às vezes o mesmo aluno você tem que mudar durante todo dia, no caso, porque se o aluno dormiu mal, você não vai pôr o mesmo uma planilha que ele vai fazer com o mesmo peso, porque ele você falou, chama feeder sets, É, série de preparo, né? série de preparo. Então, assim, se ele não está bem, se ele não se alimentou bem, talvez não, ele não vai evoluir na mesma
na mesma força ou intensidade do que se ele tivesse bem alimentado, bem nutrido, dormido bem, bem descansado, né? Então, assim, onde que eu quero chegar com isso? Que os treinos não são engessados, certo? Exatamente. E que o treinador ou o personal ele tem que ficar atento a essas mudanças. É, o que a gente tem observado muito nas academias é o treinadores, até acho que não dá para chamar nem de treinador, o profissional que está acompanhando passa mais tempo no WhatsApp do que observando a execução dos alunos. É verdade isso ou eu estou falando uma mentira? Já fala para mim aqui. Primeiro, eu vou por partes. Primeiro falando sobre o treino e a questão de você é, dar uma carga ali, né, certa para o aluno fazer. Bem, eu gosto de trabalhar com zona de repetições. Então, por exemplo, você vai fazer ele de 8 a 12 repetições. E aí você vai regular a carga de acordo com o que você aguenta de 8 a 12 repetições. Por exemplo, eu fiz 8 repetições. Tá muito. Eu teria que fazer de 8 a 12 repetições. Eu fiz 7, ou seja, está muito pesado. Eu Exato. tenho que baixar a carga para mim fazer com uma execução boa ali De dentro de 8 a 8 a 12. 12. Passei de 12, está muito leve, então eu tenho que aumentar o peso. E aumentar o peso não é botar 2 placas de 20 cada lado, às vezes é botar uma plaquinha de 5. Às vezes a galera dá risada na academia quando você bota 2,5 para um aluno. Mas, cara, a progressão de carga é assim, ela é gradual, tá? E ela não é uma subida contínua. Às vezes ela sobe, às vezes ela desce. Eu falo, basicamente, que a progressão de carga é como se fosse o gráfico do Bitcoin, sabe? Ele vai subindo, vai descendo, mas o importante é que no longo prazo ele suba, né? Então, trazendo sobre a questão do controle de carga, eu primeiro penso nisso. Indo para a segunda questão, que você fala sobre as pessoas não olharem para a execução, eu digo que muitas vezes o profissional não sabe nem o que olhar. O que que acontece? Tem essa questão da pessoa realmente estar ali só para estar, né? Um acompanhante de treino, uma pessoa para contar repetições. Isso daí você poderia pegar uma criança de 9 anos, ela saberia contar igual, né? Mas tem pessoas que realmente não sabem o que olhar, né? Eu tenho muitas pessoas que são profissionais de educação física me acompanham dentro do Instagram, né? E é evidente que muitos desses profissionais, quando saem da faculdade, eles saem totalmente despreparados. Tanto que eu recebo algumas perguntas, assim, que seriam perguntas que talvez não, a graduação deveria ter respondido para essas pessoas, que mesmo comigo, por exemplo, não tendo é, não tendo uma especificação dentro da graduação, ainda assim eu tinha muitas perguntas que eu já sabia responder. Mas as pessoas chegam totalmente despreparadas. E quando a gente fala de cinesiologia, biomecânica, etc., aí é pior ainda, porque a gente não tem basicamente quase nada sobre isso dentro da graduação. O aluno está lá fazendo, né? E você vai ver, o professor não sabe corrigir o aluno. Ele não sabe o que está errado. Ele está vendo, mas ele não está enxergando. Exato. Então ele tá ali, tá fazendo, ele não sabe o que que acontece se você, por exemplo, o aluno ele jogou um dos joelhos para dentro, automaticamente o quadril vai Roda. rodar, né? Então, ele não sabe o que fazer para fazer com que esse joelho não rode para dentro. Eu tenho que fortalecer o E glúteo às vezes ele médio. nem vê isso. Ele não vê, às vezes ele tá ali, ele não vê realmente. Então eu falo, o que que teria que fazer? Vamos fortalecer o glúteo médio. Mas às vezes não é só isso, às vezes é só o comando. Tenta aí agarrar o chão com o pé, né? Eu falo para fazer aquele movimento de Agarra. garra, né? Fazer o arco plantar. Agarra o chão com o pé ali, aí o aluno já joga o joelho para fora, já ajeita o quadril, faz o movimento certinho, entende? Só que tem que ter a percepção do profissional, né? E o cara ficar ali realmente somente olhando pro Whats, né, em vez de prestar atenção na execução, é porque ele realmente não está prestando atenção no É, trabalho dele. na Então, verdade, como em qualquer área, por mais que a graduação te prepara e te mostra o caminho. Agora, se você não se dedicar, não estudar e não se manter atualizado, você fica para trás, né? Então, assim, acho que isso enquadra em qualquer área. É, e me digam mais uma coisa: como é que funciona o processo de recuperação entre um treino e outro? Dá para treinar a perna todo dia ou o músculo ele precisa de um certo tempo de descanso para ter mais eficiência no próximo treino? a gente não tem assim algo cravado assim que você precisa de um tempo de descanso, né? Antes o pessoal pensava, não precisa de 48 horas. Não, hoje em dia a gente sabe que tem até mesmo metodologias como o full body, onde as pessoas treinam, digamos, o corpo inteiro todos os dias. O que manda nisso é o volume de treino, o volume recuperável. Então, se você impõe o corpo sobre um volume de treino excessivo, por exemplo, a gente tinha o que a gente chamava de blitz, né? Que seria aqueles treinos, por exemplo, hoje vai ser o treino de costas, vai ser só costas o treino inteiro.
E esse treino vai gerar um desgaste, né, muito maior do que se você dividisse esse treino durante a semana. Por isso que as pessoas gostam desse treino, porque você sai sentindo muito o músculo, né? Então, putz, eu senti muito músculo aqui, tô gostando disso. Daí, só que acontece, você vai precisar de um intervalo de recuperação maior. Agora, se você consegue, às vezes, é, fracionar esse volume de treino, colocar esse volume de treino em mais dias na semana, talvez você não precise de uma recuperação tão grande. Isso também vai variar de grupamento muscular. A gente sabe, por exemplo, que o quadríceps e o glúteo, eles conseguem recuperar de uma maneira muito rápida. Mas o posterior de coxa já não, porque na maioria das vezes a gente está trabalhando ali no posterior de coxa, por exemplo, com stiff, um exercício em comprimento muscular longo, gera mais dano muscular. A gente está trabalhando, por exemplo, uma cadeira flexora, também quadril flexionado, né? Ou seja, você já alonga o posterior, aí quando você estende o joelho, você alonga mais o posterior ainda na fase excêntrica. Ou seja, né, na hora que você está esticando o joelho. Ou seja, mais dano muscular. Então, o posterior de coxa, por ter essas características dentro do treinamento, ele já é um músculo que também vai demorar mais para ter uma recuperação. Então, a gente tem que entender sobre cada músculo, né? Por exemplo, a panturrilha. A panturrilha é um músculo que também recupera de forma rápida, só que a panturrilha tem a concorrência com o dia a dia. Você usa panturrilha para caminhar, usa panturrilha para subir Uhum. escada. Então, você também tem que observar tudo. Você tem que observar como que é o dia a dia dessa pessoa. Essa pessoa, ela passa o dia inteiro sentada, ela vai passar o dia inteiro caminhando. Essa pessoa fez qual treino. Então, você tem que realmente estruturar o treino para pensar como que você vai direcionar esse volume, né, em cada dia para você ter um tempo de recuperação ideal. E você vai analisar isso. Qual que é a melhor maneira de analisar isso? Na minha opinião, aí é a carga, entende? Se você vê que você organizou o treino de uma maneira que o aluno começa a baixar a carga, né, ou ele deixa de evoluir, ele estagna na carga, é muito provável que você tenha errado no volume de treino ou na distribuição de treino, né? Então, eu sempre falo, observe esses fatores, né? Quando o aluno relata isso, eu sempre trago isso no questionário da consultoria, né? E isso eu observo nos meus alunos de personal, né? Aí, quando eu vejo que está acontecendo isso, eu falo, putz, eu tenho que dar um passinho para trás aqui no volume de treino, eu tenho que ou distribuir melhor esse volume de treino para que eu consiga mitigar a fadiga. Outro ponto interessante, a escolha de exercícios também pode fazer com que você consiga melhorar essa questão de recuperação, né? Então, se você, por exemplo, vai fazer um treino de posterior de coxa, e você perde muito desempenho ali, né, de um treino para o outro. Talvez seja mais interessante você trabalhar num dia, talvez uns exercícios que eles não gerem tanto dano, que eles não Uhum. sacrifiquem tanto o músculo, e em outro dia vocês botam os exercícios ali mais pesado, que causam mais fadiga, tanto muscular como do sistema nervoso central, que a gente sabe que hoje a fadiga do sistema nervoso central afeta muito no desempenho. Tá. E existe algum tipo de tecnologia que pode auxiliar no treinamento de força e no processo de recuperação? Você usa alguma tecnologia? Existe alguma coisa? A musculação evoluiu ou ela continua a mesma de 20 anos atrás? Então, tem algumas tecnologias, tipo o aporte nutricional, também a questão, muitas vezes, hormonal. O que que acontece muitas vezes, né? Eu não sou especialista no assunto, tá? Né? Mas, por exemplo, a pessoa ela tem uma deficiência hormonal, a pessoa está num quadro de hipogonadismo, ela vai realmente ter dificuldade ali na questão da recuperação muscular. A pessoa ela não está se alimentando da maneira correta, ela vai ter dificuldade na recuperação muscular. Então, quando você consegue trazer um aporte nutricional, um aporte hormonal, digamos assim, eu estou falando de uma pessoa comum, né? Não uma pessoa, Fisiológico, um fisiológico, não um fisiológico, bodybuilder. não um bodybuilder. Você consegue, né, melhorar os parâmetros ali de recuperação da pessoa, né? Mas aí tem que também tomar cuidado, porque às vezes as pessoas usam isso como desculpa, às vezes a pessoa tem uma vida estressante, né? E ela usa isso como desculpa para simplesmente vou querer utilizar hormônio, entendeu? Ela só tá esperando uma desculpa. Então você deu uma desculpa para ela, ela vai Ela utilizar, vai querer, né? né? É. Na verdade, o ser humano ele está em busca de desculpas, né? Uhum. Você fala para o paciente, ó, tem que fazer atividade física. Não, não tenho tempo. E aí, se tu diz para ele que ele tem um problema, aí sim que ele nunca mais vai fazer atividade física. Mas o que eu quis dizer, Jean, algum tipo de tecnologia, assim, algum aplicativo, algum computador, alguma inteligência artificial, porque existe alguma perspectiva de ter ou alguma máquina diferente, algum aparelho, ou o levantamento de peso, as anilhas, a barra, lógico, elas mudam de qualidade com o passar dos anos, não existe nada que substitua. Assim, eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Assim, ó, vamos dizer o seguinte, vamos falar o seguinte, tecnologias em geral. Uhum. Vamos dizer o seguinte, você coloca lá, joga lá no chat.
GPT. Calcule um treino tal, tal, tal. Com volume tal, com intensidade tal, para um homem de 80 quilos, de 40 anos. Existe alguma tecnologia nesse sentido, ou algum aplicativo que tu coloca ali, tira uma foto, tira uma imagem, que possa te auxiliar? Existe isso ou não existe Agora, ainda? agora eu entendi. Basicamente, você consegue ter alguns parâmetros pelo que a gente tem na ciência, então você conseguiria facilmente colocar essa inteligência dentro de uma inteligência artificial. Só que, por exemplo, na ciência a gente não tem um teto de volume de treino, né? A gente tem ali artigos com as pessoas fazendo 40 séries semanais e as pessoas desenvolvendo hipertrofia dentro desse estudo. Então a gente não tem como padronizar isso. A minha visão é que isso é muito mais dose e resposta individual. Talvez em algum momento você tenha ali realmente uma tecnologia que ela consiga avaliar as fotos, consiga avaliar os questionários e talvez consiga ali talvez trazer um direcionamento maior para essas pessoas, mas eu acredito que hoje ainda não tem nada que substitua o feeling, né, humano, de você saber lidar com as Concordo, pessoas. concordo com você. Então, eu acredito que até o momento não tem nada que Ainda não. substitua o trabalho de um profissional para fazer elaboração, né, do treino, ou até mesmo criar esse planejamento de forma mais assertiva. Jean, às vezes os pacientes me perguntam, doutor, qual que é o melhor tipo de treino? Porque você até falou antes, falou bem, assim, é melhor treinar do que não fazer nada. Mas vamos dizer para aquela pessoa que já treina, ela vai te pedir, Jean, qual a diferença entre o treino de musculação e o treino funcional? Entendeu? Assim, qual é o melhor? Para que cada um é deles? Ou qualquer outro tipo de treinamento que você possa falar para gente. Por exemplo, vou entrar num debate assim que é bem comum, né? Tem até muito meme, né? A galera da musculação zoa, por exemplo, a galera do CrossFit, a galera do CrossFit zoa a galera da musculação e por aí vai. Treinamento funcional também. A musculação, você consegue englobar vários esportes, né? Você consegue trabalhar ali pensando em saúde, pensando em estética, pensando em desempenho. Tipo, é muito bom, né? Nesse sentido, eu acredito que seja excelente. Mas a musculação tem um problema que a gente não tem no CrossFit, por exemplo. A musculação é engessada. Então a gente fica sempre ali no mesmo programa de treinamento, né? Porque realmente a musculação ela é mais, como posso dizer, ela vai mais da repetição, realmente. Você vai ter que repetir o mesmo programa de treino por um tempo, você vai ter que ficar naquela mesma rotina por um tempo. E já você vai num box de CrossFit, por exemplo, e ele é muito mais dinâmico. Você tem um senso de comunidade maior. Isso que acontece, por exemplo, nos grupos de dança, nessas coisas, que você tem uma família ali. Você tem realmente esse senso de comunidade, e isso pode realmente fazer com que as pessoas se estimulem a estar naquele meio. Então, eu nunca vou falar assim, cara, exercício é ruim, né? Ou, por exemplo, funcional, como você falou. Tem pessoas que realmente querem o funcional para quê? Porque eu quero treinar para pegar a sacola do mercado. Eu quero treinar para pegar o meu filho no colo. Já chegou gente para mim falando isso. Por exemplo, cara, eu só quero treinar porque eu quero ter força para levantar meu filho. Aí o treinamento pliométrico, o treinamento funcional vai ser excelente para essa pessoa. Agora, essa pessoa, eu quero ficar com o shape de um fisiculturista, eu quero ficar com, ou que não seja fisiculturista, mas uma hipertrofia muito considerável, aí eu recomendaria que ela fosse para musculação, né? Ah, eu gosto desse senso de comunidade, recomendaria que fosse para o CrossFit. Eu quero melhorar a funcionalidade no dia, então vai para o funcional. Isso de acordo com o que você quer. Então, dependendo do que você deseja, você vai escolher essa atividade física. E como a alimentação pode influenciar no teu rendimento de performance do exercício físico? A alimentação vai influenciar tanto no ganho de massa magra, como até mesmo na recuperação muscular. O que que eu falo para os meus alunos, né? Às vezes eu tenho alunos ali que eles brigam ali com a questão de fazer dieta, né? E eles ficam, putz, mas eu tô treinando e não tô desenvolvendo. Eu falo, cara, você tá ali numa obra, você alugou, você tá ali com o terreno pronto, você tá com todos os pedreiros ali, mas não tem material de construção. Aí você vai construir esse prédio como? Boa Né? analogia, boa analogia. Isso é uma realidade, né? Você Quer tem ter resultado sem fazer o sacrifício, no caso. Exatamente. Então, se você tá ali, né, você tá treinando, você tá ali, tá no lugar que é a academia, que seria o terreno, você tá ali treinando, né, que seria os pedreiros, né, mas você não tem o material para você fazer essa obra, não vai sair esse prédio. Então, você não vai conseguir realmente construir massa magra se você não tiver o aporte nutricional necessário. E a questão da recuperação muscular, mesma coisa. Se você, por exemplo, não tem um aporte de proteínas necessário, teu corpo não tá nem aí se você quer
ter um glúteo melhor, se você quer ter um peitoral maior, ele quer que você sobreviva. Então, ele vai jogar aquele aporte de proteína, por exemplo, que você consome durante o dia a dia, ele vai jogar para a pele, vai jogar para o cabelo, vai jogar para a unha. Ele não está preocupado. Na verdade, para o nosso corpo, o músculo, ele é visto como um gasto energético. O nosso corpo, ele vai realmente construir músculo quando a gente dá estímulo, e aí entra o treino, e quando a gente dá realmente um aporte nutricional necessário. Se a gente não dá o aporte nutricional necessário ou não dá o estímulo dentro do treinamento, o nosso corpo vai descartar o músculo, justamente porque ele vê como um gasto de energia desnecessário, né? Então, o nosso corpo é uma máquina de sobrevivência. Nosso corpo não está preocupado se a gente vai estar ali com o bumbum empinado no verão, né? Tá certo. E você viu que é bastante informação. Mesmo sendo bastante informação, isso não substitui uma avaliação personalizada por um educador físico. Então, a gente está procurando levar bastante informação para vocês a respeito do tema que é bastante interessante. Hoje todo mundo fala na prática de atividade física, mas isso não vai substituir uma avaliação personalizada. Jean, de maneira objetiva, para os teus alunos lá, tem algum suplemento alimentar que você recomenda? Não precisa passar doses, nada. Só o que você acha que tem evidência e o que não tem para melhorar a performance e o rendimento. Eu vou passar 3 suplementos, então, que seriam o que realmente a gente tem uma base científica muito forte, né? Um deles é a cafeína, né? Quando você pega um pré-treino, o que realmente vai ser efetivo vai ser a cafeína, né? Então, seria um estimulante, né? Vai ajudar na performance de treino, mas você tem que tomar cuidado com a dosagem, né? Uhum. Porque uma dosagem maior pode ser até mesmo perigosa. Outro suplemento interessante é a creatina. A creatina realmente melhora, né, na produção de força. Então, por exemplo, se você está fazendo ali um exercício e você falharia ali, por exemplo, em 6 repetições, talvez a creatina te ajude a falhar em 8, talvez em 9, entende? Uhum. Ela vai te ajudar na produção de força. Mas tem evidência o uso da Isso, creatina. o uso da creatina tem muita evidência, né? A cafeína, a creatina e o whey, né? O whey é Ué. por quê? Porque muitas vezes você está ali na tua rotina e você não consegue consumir proteína. As mulheres sofrem com isso, né? As mulheres normalmente consomem muito pouco proteína. E aí você tem ali, mesmo elas tendo um peso bem menor que a gente, elas têm uma dificuldade em consumir proteína, e aí você entra com o whey, né? Você precisa usar esses 3 suplementos? Na minha opinião, você não precisa usar nenhum suplemento, né? Necessariamente se você tem uma alimentação muito boa e muito equilibrada, né? A não ser que tenha um problema de saúde, uma É, patologia, como o etc. próprio nome diz, suplemento é um suplemento de uma coisa que está faltando, né? E se você ingere na dieta, não haveria necessidade. Só que o grande problema é esse que você falou, é muito difícil bater os macros somente na dieta normal, e aí que entram os suplementos. Importante dizer que hoje a internet ela oferece muita informação e às vezes muita desinformação. Então o Jean citou 3 suplementos que têm embasamento teórico que vale a pena o uso. E Jean, e agora falando assim, quais que são os principais, ou qual é o principal, um ou mais de um, erro que o aluno comete em prol de uma performance esportiva? Tem alguns erros, na verdade, né? Um erro muito comum é você realmente atropelar o processo, né? Você querer colocar exercícios que você não está preparado para Avançado fazer, para o né? iniciante. Um exercício avançado para o iniciante, colocar mais carga do que você aguenta. Hoje, como a progressão de carga está em evidência e tem que estar, porque a progressão de carga realmente funciona. Gera Né, gera hipertrofia, hipertrofia. gera ganho de força. Só que, cara, você tem que ter uma paciência com isso, você tem que progredir gradualmente. A hipertrofia, né, e o ganho de força é um processo crônico, né? Você vai fazer isso pro resto da vida. Então você não precisa ter pressa para isso. Então o erro muitas vezes é ser apressado, ou até mesmo na alimentação, né? Às vezes a pessoa ali quer fazer uma estratégia de alimentação, que é a estratégia de um bodybuilder que está utilizando o número X de hormônios e ela quer se equiparar com ele e muitas vezes não se preocupa até mesmo com a saúde. Então, erros, na minha opinião, acho que se for colocar o principal erro, pressa. Né? Você não pode ter muita pressa, não pode ir com muita sede ao pote, mas também não pode também ir tão devagar a ponto de não desenvolver, né? Que também tem isso. Tá certo, ficou claro. E como superar? Você já tocou nesse assunto, já deu umas pinceladas, mas como superar os platôs do desempenho e, eh, e continuar progredindo? Muitas vezes, por exemplo, você chegou num platô ali de desempenho, você está fazendo um exercício, vamos voltar de novo no agachamento, que é o mais fácil de visualizar.
Você tá fazendo um agachamento, você viu que você realmente travou a carga. Daí que nem a gente falou, você pode estar errando no volume de treino, pode estar errando em N fatores, pode estar errando no sono, né? Mas também pode ser que às vezes você precise mudar um pouco o padrão de movimento para depois você voltar para aquele padrão de movimento, né? Por exemplo, o que Seria eu mudar o fiz. estímulo? Pode ser, por exemplo, eu tava fazendo um agachamento back squat, que é com a barra nas costas, e daí eu mudei para o front squat, né, que é um padrão de movimento um pouco diferente, né, para mim continuar progredindo, né? Porque eu travei naquele padrão de movimento, né, e talvez por ficar muito tempo repetindo aquele movimento, eu dei uma travada nele, né? Não tô dizendo que eu nunca vou voltar pro back squat com o agachamento com a barra nas costas, mas talvez por um momento é interessante você mudar esse padrão de movimento para depois você direcionar ele de novo no treino. Mas óbvio que você nunca vai deixar, por exemplo, de agachar alguma coisa assim dentro do teu treinamento. Às vezes você muda um pouco o padrão, né, mas você continua dando um estímulo ali para você continuar tendo essa progressão. Só que, por exemplo, outro ponto que é interessante, é que nem eu falei do volume de treino. A gente vem subindo o volume de treino por muito tempo. Aí chega no momento que você estagna. Lembra que eu falei que você pode estagnar a carga ou você pode estagnar o Sim. número de repetições? Uhum. Então, se você estagnou, às vezes é interessante você dar ou um deload, né, que seria um período de descanso, ou você simplesmente baixar o volume de treino, dar uns passos para trás no volume, Para dar outro. para que você consiga evoluir na carga. Então, a gente sabe que quando a gente tem um volume muito alto, a progressão de carga ela fica limitada. Então, a gente não pode exagerar ou pesar a mão demais no volume para que a gente não perca esse desenvolvimento dentro da carga, porque ainda a adição de sobrecarga progressiva é a melhor maneira de você evoluir dentro do treinamento. Ótimo, ótimo, ótimo. Baita dica, baita dica. Existe algum padrão respiratório para progredir nos treinos? Se existe, qual o padrão? A gente fala que nem, como eu já comentei sobre o brace, né? Então, uma dica que eu dou, né? Se você quer melhorar a estabilidade durante os exercícios, pensa em fazer uma expiração forçada. Essa expiração forçada, muitas vezes, é você Durante a fase concêntrica ou excêntrica? essa é a fase. Por exemplo, quando que eu vou fazer essa expiração forçada? Eu sempre falo, quando você vai fazer força. No agachamento, na hora que você está subindo, numa puxada, na hora que você está descendo. Quando você está fazendo força para trazer o peso, você vai soltar o ar. E aí depois você vai respirando com calma, mantendo o abdômen contraído, né? Em que momento que eu respiro? Cara, quando você está fazendo exercício, você não vai respirar igual você está descansado, tá? Então, tira da cabeça isso que você vai respirar. Ai, tá de boa, aqui vou conseguir É um conversar. padrão respiratório para execução do movimento. Exato. Depois, Você vai ter um padrão respiratório, você vai querendo ou não não conseguir respirar de uma maneira tão facilitada como a gente fica normalmente, né? Tanto que aquelas pessoas que treinam conversando com a colega, elas não estão treinando pesado. Elas com certeza não estão fazendo força, tá? aproveitando o gancho, era a minha próxima pergunta. Qual o intervalo entre uma repetição, entre uma série e outra? De intervalo De de descanso. descanso ali é grande, é pequeno? Interfere se o paciente é mais treinado, se é menos treinado? Como é que você se enxerga isso? A gente sabe hoje, né, até mesmo pelo professor Belmiro de Sales, que é o segundo maior especialista sobre intervalo de descanso que a gente tem no mundo, ele é brasileiro, né, um excelente professor, tenho profunda admiração. E a gente sabe que quando você pensa em exercício indo até a falha, você precisaria de pelo menos 5 minutos de intervalo de descanso quando você fala de falha, para você ter o mesmo desempenho, tá? Quando a gente está falando de falha. Mas o que seria o interessante para um praticante de musculação, né? A gente tem um estudo trazendo que o intervalo autossugerido seria o melhor, que é quando você se sente apto para manter aquele mesmo desempenho dentro do treinamento. Então, eles compararam algumas pessoas que descansaram 2 minutos entre as séries, né? E eles compararam as pessoas que tiveram um intervalo de tempo autossugerido. Algumas descansaram um pouco mais, algumas descansaram talvez um pouquinho menos, mas ali não fugiu muito desse tempo. E eles observaram que as pessoas que fizeram o descanso autossugerido tiveram o mesmo desempenho que as pessoas que descansaram 2 minutos entre as séries. Então, pensando no desempenho e manutenção da mesma sobrecarga, no mesmo padrão de execução, eu diria ali que o interessante é você descansar pelo menos uns 2 minutos entre as séries, né? Para você manter o desempenho. Mas eu não tenho tempo. Eu recomendaria até diminuir o número de exercícios para você poder descansar mais e aumentar mais o desempenho, do que você colocar muito.
Obviamente que você pode usar algumas estratégias ali dentro do treinamento, por exemplo, se a pessoa não tem tempo, como trabalhar agonista e antagonista, talvez nesses casos, no final do treino, utilizar um bisete, ou usar uma técnica como um rest pause para você adicionar volume de treino. Mas assim, falando em desempenho, aquele papo de descansar 10 segundos apenas, descansar 30 segundos, se não for para uma técnica específica, não vale a pena. O melhor é você descansar ali. Eu recomendo sempre para os meus clientes ali um intervalo de 2 até 3 minutos, né, de descanso. Ah, mas eu quero descansar um pouco mais. Não vai ter problema também. Se você tem tempo, né? Se a pessoa que tem tempo para treinar, eu quero descansar 4 minutos entre uma série e outra de agachamento, tudo bem, descansa. 5 minutos, tudo bem, descansa, não tem problema nenhum. Esse tempo de descanso, ele é mais para recuperação do músculo que você quer trabalhar ou é para a parte cardiorrespiratória? Tem a questão cardiorrespiratória também, né? Que se você entra num exercício sem retomar o fôlego, você realmente não vai conseguir desempenhar ele de maneira eficiente. Mas também a questão muscular, você perde a produção de força baixa quando você não tem um descanso eficiente entre as séries. Então você precisa realmente ter esse descanso e também tem a fadiga do sistema nervoso central. Hoje a gente tem muitos estudiosos buscando as respostas sobre como que o sistema nervoso central afeta no desempenho. Então, se você realmente descansa muito pouco, você vai, você vai realmente ter uma fadiga do sistema nervoso central e você não vai conseguir executar da mesma maneira. Por exemplo, exercício unilateral. Por que que muitas vezes você pega mais peso do que num bilateral? Porque justamente você faz um exercício, né? Daí o certo era descansar, fazer o outro Uhum. lado, né? Um membro, depois o outro, né? E ao invés de você fazer os dois juntos, porque a fadiga do sistema nervoso central é maior, então por isso que você pega menos peso, entende? Então você Uhum. sobrecarrega, né? Como se você, tipo, fosse ligar a tomada e ela não ligasse, entende? Então daí chega um Entendi. momento que você não consegue mais produzir força. Então por isso, então tem tudo isso, tem esses três fatores: cardiovascular, o muscular e o sistema nervoso central. Ótimo, legal. Jean, um bate-papo excelente, bastante técnico, mas para quem curte o esporte, a musculação, a prática de exercício, certamente está sendo bastante aprendizado. Não só para quem é leigo, mas também para colegas que curtem o esporte, personal, educadores físicos. Jean, agora chegou a hora do nosso quadro especial que chama Depois do Expediente. Nesse momento do nosso podcast, em que a audiência vai saber mais quem é o Jean fora da academia. Algumas particularidades, alguns momentos importantes da tua vida pessoal e momentos e curiosidades que marcam o Jean além do profissional. Qual foi o momento decisivo na sua vida que influenciou você ser quem você é hoje? Eu acho que teve uma vez, vou até citar um colega, né? Teve o colega que mais me influenciou foi o Cleiton, né? O Cleiton Cleito, Kraus. Cleito. Teve um momento onde eu estava pensando sobre meu futuro, né, e em relação com a dança, eu estava vendo que eu não estava conseguindo ter um ganho financeiro que seria legal. Aí um dia eu fui no apartamento do Cleiton. E na época, né, eu vim de uma família pobre, né? Eu vi um apartamento bonito, né? Eu falei, pô, cara, que legal o teu apartamento e tal, né? O Cleiton, para quem não conhece, é personal É, trainer, né? personal trainer também. Nosso amigo. E eu vi o apartamento dele e falei, pô, cara, apartamento bonito e tal, né? Daí em mim, né, eu já falei, putz, eu quero uma vida dessa pra mim também, né? Eu quero morar num Legal. lugar legal, assim, né? Daí eu pedi, quanto que você tá ganhando, né? Daí ele falou, tô ganhando tanto. Eu falei, putz, eu não vou ganhar isso daí com a dança. Fantástico. Então daí eu já comecei a pensar, pô, eu vou tentar aprender sobre musculação pra virar personal. E aí, com a prática, né, eu comecei a gostar e realmente, né? E hoje graças a Deus eu tô ganhando bem mais até do Do que você esperava que eu nesse dia, esperava naquele momento. naquele momento. Hoje, na verdade, eu vivo uma vida que eu nunca sonhei, porque eu vim realmente de uma família mais não Humilde, pobre, né? humilde. Mas é mais humilde, né? Quem conhece minha família sabe, né? Quem me conheceu durante a infância vai saber sobre isso. Então, tipo, hoje eu tô vivendo ali uma fase assim que é bem diferente da minha vida. Então, esse Legal. momento me Mas isso é ajudou fruto muito. de muita dedicação, esforço, estudo, né? Então, assim, que as pessoas têm que pensar que não é somente a glória. Tu carregou muita pedra para chegar onde está e ainda não está no teu auge, certo? Você está em franca ascensão, com muitos alunos, a gente vê aí fila de espera para consultoria, tudo, e é por isso que você está alcançando o que você almejou lá
Há poucos anos atrás. Isso é quantos anos? Fala pro pessoal aí. Então, É pouco tempo. comecei como personal em 2016, né? Logo que eu saí da faculdade, me formei, comecei ali, depois de uns 6 meses de formado, comecei a trabalhar ali dentro da academia, né? Ganhava na época bem pouco, né? E, tipo, muito pouco comparado a hoje. E eu comecei, só que eu não tinha muita experiência, né? Então eu fiz muita cagada, assim, muita, né? Desculpa o termo, né? Mas eu fiz muita coisa. Na verdade, nua e crua. Eu fiz muita coisa errada, eu acreditava em muito mito, né? Então, eu realmente passei ali por essa fase de aprendizado, inclusive, né? Vou contar aqui, eu falei até antes do podcast, mas quando eu comecei a treinar ali, trabalhar na Oxygen, o Dr. Edir, ele viu uma vez um treino meu, eu só percebi que ele fez, porque tava feio, cara. E eu naquele dia eu senti vergonha, assim, né? E eu fiz muita coisa errada, né, para acertar, né? Então, teve uma vez, até mesmo que eu passei um exercício, que era uma invencionice ali, né? Invencionice porque realmente não tinha um propósito muito claro, né? A gente fala, né? Porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? E uma cliente minha, ela relatou, né, que teve uma dor ali. E isso, para mim, foi um momento crítico na minha vida. Porque eu falei, cara, eu não posso fazer isso, velho. Eu não É a tua posso. profissão. É minha profissão, eu não posso fazer com que a pessoa tenha dor. Porque a gente fala assim, mas essa pessoa, ela é mulher de alguém, ela é mãe de alguém, Claro. né? Conhece um monte de gente. Conhece um monte de gente. E não só por questão do que vai ser do meu nome. É por questão de, tipo, eu tô afetando uma vida. Então eu tenho Exatamente. que ter um certo cuidado com isso. Então por isso eu tenho um apreço, assim, até às vezes eu me envolvo em algumas discussões por ter esse apreço demais, né? Justamente por isso. E a questão que você falou de se esforçar, né? Deixar de sair com um amigo, deixar de viajar, Hábitos saudáveis. ter hábitos, né, tanto de estudo como até mesmo dentro de treino e tudo mais, justamente para almejar um futuro melhor, né? Exatamente. Então, a galera não vê, né, mas vamos dizer assim, é, eu passei anos da minha vida investindo um dinheiro pesado em ensino, Que, pagando. que fazia falta. Que fazia falta não, mas que fazia diferença na sua vida Fazia naquele muita momento. diferença. Então, tipo assim, às vezes as pessoas têm muito profissional, assim, até mesmo que falam comigo no Instagram, eles gostam muito das dicas de graça, assim, sabe? Mas o ouro você vai aprender realmente quando você pega um curso de um profissional, quando você pega uma mentoria, quando você tá dentro de um programa, assim, onde realmente o profissional tá ali para te ajudar e te ensinar. Imersão, né? O que as pessoas, o que a pessoa tem que mudar a mentalidade é que não é um gasto, é um investimento, certo? É um Exatamente. investimento em você mesmo. Então você não está gastando isso, você está investindo para ter um retorno no futuro. Isso acontece em todas as áreas. Como o Jean citou, então eu sou praticante de musculação há 23 anos. Então acho que o Jean tem quantos anos? 24? 25? Não, tenho 29, já tô quase 29, 30. já tá velhinho. Mas enfim, mas enfim, então eu conheço ele desde a época que ele Obrigado. dançava, desde a época que ele ainda não era formado, e eu acompanhei toda a trajetória desse cara, que hoje é um exponencial na área dele, e realmente, quando eu vou para academia, eu vou para treinar. E eu não vou para corrigir os outros, até porque não é meu trabalho. E realmente, eu não me lembrava dessa cena que ele falou, e a gente estava comentando antes de entrar aqui na gravação, e realmente isso acontece. A gente vê muita coisa, muita gente fazendo errado, mas o que mais me admira é quando o aluno faz errado na presença do personal. Porque você fazer errado sem uma orientação, você é leigo, você não sabe daquilo. Agora, quando a pessoa, teoricamente, está recebendo para aquilo, fez uma formação acadêmica para aquilo, e mesmo assim deixa a desejar, isso é até triste. Mas, já, existe algum hobby ou alguma paixão fora do trabalho que poucas pessoas sabem? Eu acho que não tem que poucas pessoas sabem, mas o É, Star Wars, ele tá apontando até pra tatuagem. Eu gosto muito, por exemplo, de é um viciado em Star Wars ou não é? Eu sou. É, né? Gosto pra caramba. Inclusive, tô bem triste com essa nova fase aí da Disney aí, quando eles começaram a colocar roteiristas talvez não tão preparados pra fazer essa nova fase. E Perdeu qualidade. perdeu uma qualidade de forma absurda, assim, tanto Tem... que teve uma revolta, até uma debandada de boa parte dos fãs, assim. Sério? Sim, por causa justamente da qualidade. Agora tem, querendo ou não, uma certa guerra cultural, assim, acontecendo, né, sobre ideologia e tudo mais, e eles colocaram isso, né, só que o fã de Star Wars, né, o fã mais raiz, tem muitos fãs que tá desde 1970 lá, né,
Então o cara gosta daquele universo e ele tem uma paixão absurda por aquele. Eu, por exemplo, gosto do universo expandido, gosto das séries, das animações, gosto de tudo, né? Gosto até dos HQs, né? Sem o viés ideológico. Quer dizer, E eu gosto, né, do universo, né? Então daí a galera começou a meter essa guerra ideológica que não casa, na minha opinião, com esse universo, porque ele já é um universo muito bem consolidado e acabou desagradando os fãs mais apegados, né, à obra mais original, digamos assim. fora esse, tem algum outro hobby, alguma outra paixão? Eu gosto de jogar também, né, dentro do Jogos online? jogo no computador, né? Eu atualmente tava jogando Red Dead Redemption, né? Que seria um jogo Sim. de faroeste, né? Gosto de assistir filmes, né? Eu gosto de viajar também, embora eu não viaje tanto, né? Mas eu gosto também de viajar, ter novas experiências, sair comer em um lugar diferente, né? Legal, Inclusive, para legal. mim, o turismo é um turismo gastronômico. É, Eu gosto de sair para conhecer lugar novo para comer, né? Mas assim, que eu faço assim muita coisa fora da atividade, eu realmente sou uma pessoa realmente previsível, né? Eu faço muito aquilo dentro do que tá no meu dia a dia, não fujo tá muito disso. certo. E qual que foi o maior desafio pessoal que você superou e que isso te moldou para a vida? Eu acho que eu até fiz um post recente, o maior desafio para mim foi ter passado por um câncer, né? Eu passei por um câncer de testículo, né? Era, se eu não não lembro de certeza, mas se não me engano era 20% clássico e 80% embrionário. Em E que época da tua vida assim foi foi? em 2018, né? Foi quando eu vim para Pato Branco. Recém-formado, então. Né? Um pouco depois, 2 anos depois de formado, passei ali, vim para Pato Branco. Daí sabe o que me impactou mais? Porque assim, eu vim de Coronel Vivida. Coronel Vivida eu tinha uma perspectiva de crescimento muito baixa. E quando o Cleito e o Paulo ali me chamaram para vir para Pato Branco para trabalhar na Oxygen, eu pensei, putz, eu vou mudar minha vida, né? E eu comecei a ter alguns alunos e começou realmente a transformar minha vida, A vida sabe? começou a mudar, Começou a mudar e daí veio aquele baque assim de uma descobrir que rasteira. tá com câncer, né? Comecei com um inchaço, né, no meu testículo, né? E fui tratando para epididimite, né, achando que era uma inflamação do Inflamação. epitímio. E não era, né? Aí um médico, né, o Dr. Rafael, lá do UPA, de Coronel Vida, ele me atendia no UPA. Ele falou, não, pode vir aqui que eu vou te atender no UPA, no SUS. Rafael Martins? Não. É? Não. Qual Rafael? Martins? Aham. O que tá agora indo mais Ele é, pra, ele é plástico agora? pra Seu parte mesmo? de É, plástica e tudo legal. mais. Ele falou, cara, eu tô achando que isso daí é um câncer, vou te encaminhar para um oncologista. Né? Daí ele me encaminhou ali pro Dr. Leonardo, na época, e daí depois, posteriormente, com o Dr. Biscaia, né? Que foram excelentes ali no meu tratamento. O Dr. Leonardo, na primeira avaliação, falou: cara, pode ter certeza que isso aqui é um câncer, a gente vai fazer a biópsia para ter certeza, né? E para saber também que tipo de câncer que é. Mas isso aqui é um câncer, né? Na primeira avaliação ele já falou, daí você já tem um baque, né? Só que ainda eu tava naquela esperança, pô, é um câncer benigno, né? Vai tirar o testículo ali, né? Eu pesquisei, pô, dá pra viver com um testículo só, né? Ah, não vai mudar muito a minha vida, né? No máximo vai mudar um pouco a estética, né? Mas beleza. Aí eu recebo, de repente, o laudo, né? Falando que era um câncer maligno, né? Falando uma linguagem mais leiga, um câncer maligno. Ou seja, ele teria a possibilidade de ter metástases, né? Ou seja, de se espalhar pelo corpo. E aí eu fiz os exames para ver se ele já tinha se espalhado. Aí eu fiz um ultrassom e é, fiz, me esqueci agora, uma tomografia Tomografia. do tórax, né? E ao fazer a tomografia do tórax, né, foi constatado que eu tinha 12 nódulos, né, dentro do meu pulmão. E aí, quando eu descobri isso, foi quando eu realmente, né, foi ali a primeira vez que eu O realmente baque. chorei, né, por descobrir o câncer, até nesse mesmo dia, né, que eu tava, tipo, muito mal, né, até já enche o olho aqui. Não, mas É, eu tava muito não mal tem como não se emocionar já. Isso é uma história que eu e conheço já, mas pode contar, conta o pessoal que vale a pena. E o Paulo chegou pra mim e falou, cara, você quer ir pra casa? Daí eu, na minha cabeça, pensei, cara, se eu for pra casa, eu vou ficar pensando nisso. E se eu ficar pensando nisso, eu só vou chorar e vai ser, Vai ser tipo, pior, no vai ser caso. pior pra mim. Então, é, eu realmente quis ficar trabalhando, né? Então, eu dentro da academia, eu tentei ficar mais tempo trabalhando. Então, eu passava, daí eu tive que ir atrás da quimioterapia, né? Fui fazer quimioterapia, perdi o cabelo. Tipo assim, no começo eu não Peso. perdi muito peso, né? Perdi o físico, assim, ele foi embora, né?
né? Porque quando eu comecei a quimioterapia, o primeiro dia eu falei, pô, de boa, né? Não é tão ruim quanto a galera fala, né? Isso na metade do dia, da outra metade de antes eu passei vomitando, né? Daí eu comecei a vomitar e eu comia alguma coisa, por exemplo, se eu tomasse muita água, por exemplo, eu passava mal. Se eu tomasse pouca água, eu passava mal. Eu tinha vontade de vomitar. Se eu comia um alimento, hoje eu conseguia comer ele. Daí depois eu não conseguia. O frango, eu comi nos primeiros dias. Depois eu não consegui comer frango durante toda a minha quimioterapia. Eu tinha que comer ou peixe, ou carne vermelha, ou outra coisa, outra fonte de proteína. Pegava um whey, eu conseguia tomar whey 2 dias. Depois de 2 dias, eu não conseguia mais comer aquele whey. Então eu tive até mesmo um gasto enorme com o mercado e eu comecei a trabalhar menos, porque eu tinha que semanas ficar parado para fazer quimioterapia. Uhum. Então eu tinha que pagar outro professor para substituir minhas aulas com os meus alunos, né? Porque eu não queria perder meus alunos. Então eu pagava até mesmo pro Andrei, que foi falecido, né? Foi um outro episódio da minha vida também. Esse meu colega, ele ia lá, substituía, dava as aulas no meu lugar, né? E eu tinha que pagar para ele, então daí eu tive um gasto muito grande com o mercado a ponto de eu não conseguir pagar as minhas contas dentro de casa, né? Então, tipo assim, eu tava não conseguindo pagar minhas contas, minha mãe falou: "Ah, não quer voltar para casa?" Eu falei: "Não, eu quero Quando você continuar." achava que tu ia despontar, na Daí verdade você foi para trás. eu fui para trás, eu tipo não tinha dinheiro mal e mal para sobreviver. Tava lá lutando com uma doença que eu não sabia se eu ia sobreviver ou não, porque a gente não sabe. A quimioterapia é assim. Ah, tem tantos por cento de chance de sobreviver. Beleza, mas você não sabe se você vai. Você pode sobreviver, como você pode morrer. Quando eu pedi pro Dr. Biscay, Dr. Biscay, qual é a porcentagem de chance de eu sobreviver? Ele falou, cara, eu vi gente com 90% de chance de sobreviver e morrer. Eu vi gente com 1% de chance de sobreviver e tá vivo até hoje. Então, não tem como você cravar ali quando ele fala de quimioterapia. Daí, depois vem a questão da queda de cabelo, daí a autoestima vai para baixo, você começa a se sentir mal pra caramba. Então isso afetou bastante. Na época eu tive um término de um namoro ali no meio, que também foi meio traumático para mim, né? E depois, né, consegui passar por isso. Graças a Deus a quimioterapia foi responsiva, né? Eu fiquei sabendo ali depois de quase 2 meses de tratamento que eu estava respondendo bem a quimioterapia, né? Antes eu não sabia o que estava acontecendo, então eu estava naquela de será que eu vou viver? Será que eu não vou viver? Né? Nisso, muita gente orando por mim, né? Agradeço todo mundo que orou por mim nessa época, né? Isso fez também eu retomar um laço que eu tinha com Deus, porque eu tava naquela fase meio, tipo, da ciência, sabe? Eu sou meio agnóstico, né? Eu não acredito se não me provar. E daí eu cheguei naquele questionamento de, pá, cara, se eu não me apegar a Deus, vai me sobrar o quê agora? Tipo, eu posso morrer, literalmente, né? E eu tentei, nesse meio período, até tem fotos minhas, fazendo curso de biomecânica, fazendo aula. Falei, cara, eu vou fazer o que eu quero pra minha vida e se eu morrer, eu morri, né? Mas eu vou fazer. Por exemplo, eu fiz essa tatuagem assim. Eu Não falei, é tão simples assim, né? Mas é, teve que encarar, né? eu peguei e falei, vou fazer essa tatuagem. Isso foi antes de começar a quimioterapia, uma semana antes de fazer a quimioterapia. Eu fiz essa tatuagem porque eu tinha uma cicatriz e eu já queria tampar ela. E eu falei, cara, se eu morrer, esse dinheiro não vai me fazer falta. Então, tipo assim, eu vou pegar esse dinheiro que eu tinha guardado lá, vou fazer, né, que eu nem sabia que eu ia gastar tanto na quimioterapia com as comidas e tudo mais. Vou fazer porque daí pelo menos eu fiz algo que eu queria, se foi, eu fui, né? E aí eu fui tentando levar a minha vida e tentando pensar que eu teria um futuro, né, e acreditar que ia dar tudo certo, né, e foi levando. Tanto que quem conversava comigo na academia via eu dando risada, via eu brincando, via eu tirando sarro da própria doença, né, justamente porque eu não deixava passar o que estava na minha cabeça para os outros, né, eu tentava viver minha vida Um normalmente. mecanismo de defesa, né? Para tentar encarar, né? E eu acho que isso fez muita diferença. Tanto que até mesmo a atividade física nesse período fez muita diferença para mim. Eu continuei fazendo atividade física nesse momento. E para mim, eu acredito que teve um papel crucial ali até mesmo para recuperação, para a resposta do tratamento. A gente já sabe que hoje a musculação ajuda realmente no combate, né, ao câncer, até mesmo pela manutenção da massa magra, né? A gente sabe que se a gente mantém massa magra, a gente tem uma chance maior de passar por esse tipo de doença. Então, para mim, ele foi realmente esse foi o período mais desafiador da minha vida. Realmente já é um período certamente muito desafiador e que você encarou e que foi um vencedor, né? Se você pudesse já voltar lá no começo, voltar atrás e dar um conselho para você mesmo, mais jovem, independente da doença, nada, lá antes de você ter a doença, que conselho você daria para você mesmo, mais jovem? Acho que fica difícil, né, falar isso, mas eu acho que talvez ter mais foco, né? Talvez a gente disperse muita coisa que não tem necessidade na nossa vida, assim. Às vezes dá muito foco para coisas que não tem realmente necessidade.
Eu acho que se eu tivesse mais foco no que realmente era necessário, eu perdi muito tempo com coisas assim que hoje eu acho que não agregaram em nada na minha vida, né? Então, se eu tivesse realmente focado a minha vida naquilo que fosse me trazer um resultado efetivo, eu acho que eu estaria melhor ainda do que eu estou hoje. Ótimo, legal. Realmente, só que isso infelizmente ou felizmente, é só a maturidade que vai trazer para a gente, né? A gente erra para aprender com os próprios erros, né? Assim, e como que você é, faz para equilibrar vida pessoal com vida profissional? Você tem isso bem definido ou vai vivendo na bagunça lá? Ah, falar bem a verdade, eu tenho, tipo, horário pra tudo, na verdade, entende? Então eu tenho horário pra ficar até mesmo com a minha esposa hoje, né? Tenho horário pra ficar com ela, tenho tempo, tipo, tudo pré-definido, né? Se eu vou fazer uma viagem, eu tenho que me programar pra fazer essa viagem. Eu soltei até um stories, né, falando sobre a questão da mediocridade. Eu conheço o Dr. Edir, tá? O Dr. Edir, ele trabalha até perto das 10 horas da noite, ele estuda até tarde também, né? Ele não... É verdade. É a mesma coisa que eu, praticamente. Então, é, o que que acontece? Eu tenho, por exemplo, tudo programado, né? Então eu tenho os horários para tudo e eu separo um horário para fazer aquilo. Ah, eu quero viajar, tenho um horário separado. Eu quero ficar com a minha esposa, eu tenho um horário separado para isso. Então eu tenho que separar esses horários, porque se eu não fizer essa separação de horários, eu acabo que eu fico indo no trabalho e só continuando. Aí eu fiz os stories falando ali sobre a questão da mediocridade. Mediocridade é ser mediano, ser uma pessoa normal, comum. As pessoas levam como uma ofensa, mas não é necessariamente uma ofensa. Às vezes você pode escolher ser mediano, né, e não tem problema nenhum, né? Às vezes é a escolha que você fez para tua vida, mas eu não quero ser mediano. Então, eu sou meio extremista com relação ao meu trabalho, né? Extremista no sentido de eu dou um enfoque e eu me coloco, né, sobre condições que realmente muitas pessoas não estão dispostas, né? Quando eu tô lá no meu tempo teoricamente de descanso lendo um artigo, tem muitas pessoas que não estão dispostas a passar por isso. Quando eu tô lá muitas vezes tentando entender alguma coisa ou tentando tirar uma dúvida, pesquisando em artigos ou livros ou tô deixando de ir num lugar que eu gostaria de ir, muitas vezes para estar me dedicando ao meu trabalho, até mesmo ao atendimento dos meus clientes, porque tudo isso leva muito tempo, né? Tem as correções, tem a montagem de treino, tem o estudo, tem as postagens, que é um trabalho, Sim. você sabe muito bem que é um trabalho. Então, tudo isso demanda muito tempo e faz com que eu realmente tenha muito mais, uma parcela muito maior da minha vida focada no meu trabalho do que necessariamente nessas outras coisas. Só que eu penso que futuramente, quando eu ficar mais velho, eu vou ter meu pé de meia, Esse tempo muda um pouco, né? vou ter uma segurança maior, talvez eu consiga. As pessoas, a gente vive, né, naquela corrida dos ratos, né? Ele fala. Então as pessoas elas vivem sobrevivendo, né? Então, tipo assim, quando chegar no futuro, né? Eu quero ter o meu futuro muito bem estabelecido e eu quero realmente ter uma segurança quando E eu você acredita que hoje você está plantando para para colher colher. no futuro? Exatamente. Esse é uma máxima que eu sempre digo, que a nossa vida é uma eterna plantação. Não adianta você querer plantar milho e colher soja. Não, isso não vai acontecer. E isso que você estava falando de mediocridade, isso é muito real em todas as áreas. Isso na medicina também é. As pessoas querem ter as glórias que você alcançou, querem ter a tua vida, mas não querem fazer o esforço e abdicações que você fez durante a tua vida para chegar lá. Isso acontece, né? Mas infelizmente cada um tem o discernimento de optar pelo como quer viver e tá tudo certo. Cada um, que nem você falou, eu quero ser mediano, tá tudo certo. Porém, você vai ter um futuro Mediano. mediano. Exatamente, né? Eu quero ser reconhecido na minha área. Eu vou me dedicar, eu vou estudar para chegar lá. Uma coisa que eu posso te dar até de dica, que vem de encontro com o que você falou, é, hoje você tem mais horas dedicadas ao seu trabalho e estudo, e menos com a esposa. Ou isso, com o passar do tempo, as horas de trabalho vão reduzindo e as horas de lazer vão aumentando. Mas isso, ninguém pode querer ter o lazer antes de ter passado pelo Uhum. esforço, né? Então isso é natural. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio da primeira temporada do Em Forma Podcast. Você viu que foi rico em informação, cheio de emoção. Quem segue o Jean lá nas redes sociais vai pode conhecer melhor de algumas particularidades dele e da vida dele.
e o que ele fez, um pouco da trajetória para chegar aqui onde ele está, com bastante seguidor, com fila de espera na consultoria. Mas, Jean, passa aqui para o pessoal, nessa câmera aqui, como que eles fazem para te encontrar, se eles querem contratar você para consultoria ou para o trabalho personal, passa o teu contato aqui. Então, o contato inicial vai ser pelo próprio Instagram. Você pode procurar lá Giacunin Personal, Gia com J, Jean, daí K-U-H de hospital, N de navio, E de escola, N de navio, e treinador, né? Vai estar no final treinador. Você vai conseguir encontrar meu Instagram e aí você vai poder entrar em contato comigo, né? Eu sempre estou respondendo os directs. Às vezes eu demoro um pouquinho porque eles caem na caixa de solicitação. Então, às vezes, eu não olho todos os dias, mas, por exemplo, uma vez por semana, pelo menos, eu abro as caixas de solicitação e eu vou estar vendo quem mandou mensagem para mim. E daí você pode entrar dentro da minha lista de espera e você pode também ter esse contato direto comigo. Por exemplo, eu quero tirar uma dúvida, eu sempre estou respondendo a dúvida do pessoal lá. Obviamente que, como eu tenho uma demanda de trabalho muito alta, fica até difícil eu responder as pessoas muito rapidamente, né? Mas eu sempre estou respondendo todo mundo que entra em contato comigo, então entra lá no Instagram, você já vai conseguir ter esse Então vai lá, contato direto. Jean Kunin Treinador, é isso? Isso. É isso aí. Você vai lá, digita lá que você já encontra o Instagram dele, chama ele lá, quem tiver interesse de fazer consultoria, ou até estou sabendo que vai lançar uma mentoria, mas não sei se era para falar, mas enfim, já falei. Chama ele lá no Instagram e ele demora um pouquinho, mas responde. Então, assim, agradeço novamente, Jean, muito obrigado. Agradeço a nossa audiência que esteve aqui prestando atenção na nossa conversa. Obrigado de coração pela paciência e pela atenção dedicado ao nosso bate-papo aqui. Não posso esquecer de agradecer novamente os nossos apoiadores, que são a Ortotrauma, Clínica de Ortopedia e Traumatologia, Medinfuse, Clínica Instituto de Saúde e Performance e Emagrecimento, Academia Move, Vila de Grano, Produtos Naturais e Crop, Assessoria de Marketing. Um grande abraço a todos, obrigado pela paciência e nos vemos no próximo episódio. Até mais, um abraço.